O arco de Elbaf está se aproximando e antes de lançarmos nosso vídeo revelando todos os detalhes que o Oda pode usar para escrever esse que promete ser o melhor arco de One Piece, nós ainda precisamos falar sobre algumas coisas. A primeira delas é, quais personagens serão protagonistas nesse arco e quais forças os Mugiwaras vão precisar superar para sair dessa ilha. E a segunda e a mais importante, a árvore gigante no centro da ilha de Elbaf, provavelmente a árvore de Adão, pode ser o caminho que leva a ilha no céu? Será que no próximo arco finalmente encontraremos não só Shanks, mas até o próprio Deus Enel? E se isso acontecer, teremos o Deus do Sol e o Deus do Trovão lutando lado a lado? Sobre tudo isso, nós trouxemos duas teorias incríveis que podem nos dar todas essas respostas. Vocês precisam assistir esse vídeo até o final para se prepararem para o que está por vir aqui no canal. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo de teoria. Se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o like e comenta aí embaixo e se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos. E ativem o sininho, porque está vindo dos maiores vídeos do canal sobre Elbaf e vocês vão curtir demais. Mas sem mais enrolação, vamos direto para essa teoria. O arco de Elbaf vai se concentrar em explicar o Haki do Rei Avançado, o Grau Supremo e a soberania Hakoku com mais detalhes. O ano foi o arco que nos introduziu a Ryuo e as Lâminas Supremas e Elbaf vai levar isso a um nível superior. Atualmente nós conhecemos as seguintes Lâminas de Grau Supremo: a Murokumogiri de Barba Branca, a Yoru de Mihawk, a Ace, Espada de Roger e a Shodai Kitetsu, que muitos pensam que o Gorosei Venojuro já possui. São 4 das 12 Lâminas de Grau Supremo confirmadas. Dado que Kozaburo disse, Ema e o Ado Ishimoji se tornarão de grau supremo se Zoro as transformar em lâminas negras, o que parece claramente que Mihawk fez, então sua espada era provavelmente de grande grau. Acredito que algumas das lâminas estabelecidas também são de grau supremo e Oda planeja confirmar que em breve serão canônicas. E nós acreditamos que alguns personagens que devem ser apresentados também possuam essas lâminas de grau supremo. Esses personagens podem e provavelmente estarão no arco de Elbaf e nós vamos falar de cada um deles um por um e teorizar sobre como esses personagens e suas armas vão aparecer novamente na obra. A primeira delas é a espada Griffon. Agora está claro que o Rocks, que comandou a tripulação mais forte da história, está em um nível acima de todos os outros piratas, mas vou explicar por que essa classificação suprema é atualmente possuída por Shanks. Sabemos que Enma, que era a lâmina de Oden antes de Zoro, era uma das katanas mais fortes de Wano. Zoro lutou contra Kaido e quando o fez, Kaido sentiu a presença de Oden emanando da katana de Zoro. Ele começou a ver as semelhanças entre Zoro e Oden e cresceu o respeito pelo espadachim. Sabemos que Kaido encontrou Shanks durante Marineford e eles tiveram um pequeno confronto que levou Kaido a sair e Shanks a ir para a guerra. Claramente não foi uma batalha intensa, mas Shanks definitivamente usou um pouco de força para fazer Kaido partir. Essa força pode ter sido justamente da sua espada. O sabre anteriormente pertenceria ao capitão de Kaido, Rocks de Shebeck, e pela primeira vez em 38 anos Kaido sentiu o Haki de Rocks, o Haki do homem que Kaido mais temia. Isso abalou Kaido e o fez ir embora, porque ele viu semelhanças entre Shanks e Rocks, que acredito que Griffin, a arma, também viu. Grifo é o nome da criatura mítica com corpo de leão e cabeça de águia. Isso significaria na obra de One Piece o coração de um leão e os olhos de uma águia. Duas frases bastante icônicas. O coração de leão representaria uma bravura incrível, enquanto olhos de águia diriam sobre visão e observação incríveis. Acredito que Rocks possui essas qualidades assim como Shanks e ainda mais. Ambas as características se referem ao Haki desses dois personagens, a determinação máxima do Haki do Rei Avançado e a visão além do alcance de um Haki da observação maximizado. A segunda arma é o machado de batalha do Rei Gigante. Como o rei do país mais forte e pai de Loki, faz todo sentido que este homem possua uma arma de grau supremo, já que Elbaf é um país conhecido por adorar combates e duelos. Especificamente, nós acreditamos que ele possui um machado de batalha. A razão é que essa é a arma mais comum de Elbaf e do mundo dos gigantes. Assim como a arma mais comum do mundo dos piratas é a espada curva, e o rei pirata impunha uma espada curvada maior do que qualquer outro, o rei gigante empunharia um machado de batalha maior do que qualquer outro. É quase certo que ele tenha um Haki do Rei Supremo, já que ele é o soberano de um país poderoso conhecido pelo combate, e eu acredito que ele tenha a soberania Hakoku mais forte, que supera até mesmo de Big Mom, Idori e Brog. A terceira é o Gladius, da Imperatriz Amazona. Existe uma teoria que uma das ex-imperatrizes amazonas empunhava um escudo de Gladius e Aegis, como a famosa imperatriz fictícia
Justiça Diane. Essa imperatriz é considerada a mais poderosa da história e respeitada por todas as Kuja. Quanto ao seu reinado, acreditamos que ela seja imperatriz pouco antes de Gloriosa, que agora é a velha Neon. Gladius e Aegis são conhecidos tesouros nacionais das Kuja, mas acredito que eles foram tirados do lírio amazônico especificamente por uma pessoa que foi pra lá durante o seu reinado. Um homem que a derrotou em batalha e por quem ela sofreu a doença do amor. Gloriosa disse que a imperatriz antes dela morreu dessa mesma doença, e é especificamente ela que eu acho que deu Gladio e a Égide ao homem por quem ela se apaixonou. Ela morreu porque o homem não retribuiu esses sentimentos, e acreditamos que essa mulher estava viva quando Shaka e Gloriosa eram jovens. E ela possuía a arma ofensiva definitiva e a arma defensiva definitiva. Este Aegis teria a marca da Górgona, também conhecida como Kuja. Quanto a quem possui seu escudo Aegis agora, acredito que seja o líder da Cyberpol, o comandante do Cyber Zero, Aegis. Kong supervisiona a marinha e a Cyberpol, mas cada um tem o seu próprio líder, o almirante de frota e o comandante da Cyberpol. A imperatriz Diane era conhecida por ser capaz de voar pelo céu através de seus pés abençoados pela divindade grega Hermes, e esse é literalmente o conceito do ataque Moonwalk, que faz com que os membros da CP0 consigam andar pelo ar. Eu acredito que o homem que a derrotou pegou seu escudo e usou como base para criar o Cyber Zero Aegis, o grupo defensivo definitivo, o maior escudo da marinha, e o escudo das Amazonas foi então entregue ao seu atual portador. Eles também podem ter aprendido a andar na lua depois de derrotá-la. A quarta arma é o Machado do Machado de Prata, um homem que faz parte da tripulação pirata mais forte, anunciado como um pirata lendário e conhecido por sua arma. Ter uma alcunha que destaque a qualidade de seu machado diz muito. Acreditamos que a história desse personagem seja baseada na história Lenhador e Hermes. A história conta sobre um lenhador que cortava lenha e perdeu seu machado de madeira em um lago. Hermes viu isso e foi testar o lenhador. Ele mostrou um machado de prata e ouro e perguntou se algum deles era do lenhador, e ele negou, dizendo que seu machado era de madeira. Impressionado com a honestidade do homem, Hermes deixou o homem ficar com o machado de prata como substituto. Hermes seria Rox e o lenhador representaria o machado de prata. A quinta arma é a lança de Nika. Na silhueta que mostrou Nika, vemos ele segurando uma espada e uma lança. E ele é chamado de o Guerreiro da Libertação, o que valida ainda mais a ideia de que ele tinha essa lança, visto que Calgara também empunhava uma e recebeu o título de guerreiro, e ele é visualmente semelhante ao Nika. Dada a importância de Nika e quão forte ele era, seu grau supremo seria facilmente o mais forte ou um dos mais fortes de One Piece, mesmo entre essa classe de elite. Isso também ganha credibilidade quando lembramos que o Oda desenhou um Luffy com uma lança de aparência distinta em uma capa durante o pré-time skip. Isso poderia ser um prenúncio para o Luffy adquirir essa lança que somente Nika poderia empunhar. E dado que se trata de uma lança, se ela estiver na terra de Elbaf, Luffy poderá adquirir a soberania Hakoku combinada com a lança mais forte. Isso significaria que Luffy desenvolveria o Hakoku mais forte, aquele que superaria até mesmo do Rei Gigante e a Big Mom, por treinar com os próprios gigantes de Elbaf. E ainda temos a possibilidade de ser no sentido relativo, e a lança de Luffy ser interna, assim como dito por Zeph. Mas vamos deixar isso para explorarmos em um próximo vídeo. A sexta espada é a espada longa de Garlin. Como comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, Garlin pode ser bastante poderoso. E como ele era um recurso valioso em God Valley, uma batalha que continha algumas das pessoas mais poderosas do planeta, ele precisaria ser forte o suficiente para lidar com eles. Como ele é um cavaleiro, naturalmente presumi que a sua espada poderia ser uma espada longa, visto que são as espadas comuns dos cavaleiros. Essa em específico não tem mais correlações com teorias ou com a própria história, porém colocamos ela aqui para vocês perceberem que todas as armas até agora são as únicas de seu tipo. Uma espada, um machado de batalha, um escudo, um machado de prata, uma lança e uma espada longa. Nenhuma das armas dessa lista se repete em um momento algum. Essa lista apresenta 7 tipos de armas diferentes, compondo as 12 espadas de grau supremo, e faz sentido que os melhores de cada estilo sejam portadores dessas lâminas extremamente poderosas. E por fim temos as espadas curtas de Shiki, Oto e Kogarashi. Shiki é um dos piratas mais poderosos da história, um pirata que rivaliza com o Rei Pirata e com Barba Branca. Ele é claramente retratado como um pirata um nível acima dos Yonkous. Dado seu status e retrato lendário, não seria exagero dizer que uma ou ambas as suas espadas curtas são de grau supremo. Talvez elas possam até ser encontradas algum dia, mas provavelmente essas lâminas se perderam junto ao corpo do pirata.
pirata, já que ele as usava no lugar de suas pernas. E bom, agora que entendemos sobre essas armas e como elas podem estar relacionadas ao futuro da obra e à ilha de Elbaf, vamos teorizar sobre a conexão dessa ilha com o arco de Skypiea e descobrir como no arco de Elbaf nós podemos acabar parando novamente na Ilha do Céu. E cara, essa parte é a minha favorita dessa teoria. Quando fomos a Skypiea pela primeira vez, Gunfall nos disse que haviam duas maneiras de entrar na ilha. Uma era a mais correta, denominada Summit of the High West, por Gunfall, e a outra era a maneira imprópria, pelo Knock-Up Stream. Gunfall acrescenta que vindo pelo caminho correto você teria que passar por mais uma ou duas Ilhas do Céu. Ele diz que da forma imprópria ou todos morrem ou todos sobrevivem, mas da forma correta, se você tivesse trazido 100 pessoas, seria uma aposta de quantos sobreviveriam. Ainda não vimos o caminho certo e Elbaf parece ser o último grande arco antes de arcos como Laugh Tale, Roadstar, entre outras. Então talvez possamos ir para Skypiea através de Elbaf. E aqui estão algumas relações interessantes sobre isso. 9 supernovas foram introduzidas em Sabald e temos visto um em cada arco. Antes de Egghead, Bonnie e Uroji apareceram fazendo seus movimentos e agora, como vimos Bonnie em Egghead, é seguro assumir que Uroji aparecerá na ilha de Elbaf. Faria todo sentido esse personagem aparecer nesse arco, já que seu povo, o Povo Alado, tem relações profundas com o Século Perdido, assim como os gigantes. Daí mais uma prova de que veremos uma espécie de Skypiea 2.0 em Elbaf. Na mitologia nórdica existe uma árvore gigante chamada Yggdrasil, que leva a uma ilha no céu, Asgard. Na ilha de Holy-Cake, ao ver a história de Big Mom, vimos que havia uma árvore gigante no centro de Elbaf. Observando que não vimos o seu topo, é possível teorizar que ela leva às Ilhas Celestes paralelas às ilhas nórdicas. E em Dressrosa, quando Luffy se reuniu com Bellamy, Bellamy diz a Luffy que depois de ser derrotado por ele foi ver as ilhas no céu com seus próprios olhos. A próxima pergunta que Luffy fez foi: você não fez nada com eles, não é? E Bellamy responde: talvez sim, talvez não. Isso foi um pouco estranho pra nós, pois parecia que a história implicava que algo aconteceu entre eles e Luffy poderia voltar pra ver como eles estavam. Mas esse ponto da trama foi completamente esquecido, pois nunca mais foi abordado depois disso. É possível que nós voltemos para Skypiea, então entendemos o que Bellamy estava fazendo por lá. Também é importante notar que é altamente possível que Bellamy tenha usado a rota High West, já que todos em sua tripulação, exceto ele, morreram. Além disso, todos vocês sabem como Elbaf deveria ser o arco do Sop. E os personagens do Sop e Noland têm paralelos tão perfeitos que é impossível de não serem colocados aqui. Ambos estão relacionados à botânica, já que Noland era um pesquisador botânico, enquanto o Sop usa todos seus ataques baseados em plantas. Noland realmente teve grandes aventuras e contou suas histórias, mas ninguém acreditou nele. Já o Sop diz exatamente as mesmas coisas e todos acreditam nele, embora a maioria das aventuras não sejam verdade e até se tornam realidade depois que ele diz. Noland fez grandes feitos, mas obteve absolutamente nenhuma glória, enquanto o Sop faz uma fração desse trabalho e é considerado um deus. O Sop até mentiu que é parente do Noland, o que basicamente prova que é verdade, porque todas as mentiras do Sop acabam se tornando realidade. Nós acreditamos que esses paralelos de personagens são realmente interessantes e mostram como as coisas estão relacionadas, além de que os arcos repetem os formatos de seus roteiros e os seus personagens é um recurso que o Oda sempre usa. Como nós sabemos, Urano na mitologia grega é a personificação do céu, então Urano pode ser facilmente a única arma que é encontrada nos céus. E vendo isso numa perspectiva diferente, nós fomos apresentados a Pluton em Alabasta, que é o polo oposto de onde ela foi encontrada, ou seja, no subterrâneo do país de Wano. Nós conhecemos Poseidon em Skypiea no céu e encontramos na Ilha dos Tritões, embaixo do solo. Há um padrão aqui. A ilha onde nos foi dada a pista sobre uma arma antiga é o inverso local de onde a encontramos. E lembrem-se, nós fomos apresentados a Urano na Ilha dos Tritões, então é lógico entender por que Urano pode estar nas Ilhas do Céu. De todas as ilhas que faz algum sentido a gente ainda voltar no final da obra, apenas 3 podem ser construídas a longo prazo. A Ilha dos Tritões, que possui a Poseidon, a Wano, que possui a Pluton, e a Ilha de Elbaf. Encontramos Poseidon na Ilha dos Tritões e a Pluton em Wano, então estamos definitivamente prestes a encontrar a Urano em Elbaf. Ligando os pontos, exploraremos algumas das Ilhas do Céu no arco de Elbaf. E existem muitas maneiras de provar esse ponto específico e em diversos momentos do mangá o Oda nos dá dicas que podem estar relacionadas justamente a isso. Na história de Capa de Enel ficamos sabendo que ele foi até a Lua e a conquistou, depois de ser derrotado por Luffy. Pelas capas descobrimos que a vida no céu se originou primeiro na Lua e depois veio para a Terra, e também que aquele reino tinha uma tecnologia insana. Não acho que o Oda seja o tipo de escritor que apresenta um enredo tão grande e simplesmente o esquece. Até porque os gigantes Dory e Brog foram apresentados por volta do capítulo 100 e só voltaram a aparecer agora no capítulo 1000. E só voltaram a aparecer agora nos meados do capítulo 1100, 1000 capítulos depois. Ou seja, se o
o Oda não esqueceu esses dois personagens, ele não esquece absolutamente nada. Isso tem que ser explorado na obra e o arco de Elbaf seria perfeito para isso. Há uma citação na contação de histórias: se você tem um rifle pendurado na parede no primeiro ato, ele deve disparar no último ato. E o Oda é um mestre em aplicar a essência dessa citação à história. Enel tem diversas relações com a ilha de Elbaf, como seu ataque ao Thor e a sua visão de mundo. E após ter descoberto os segredos do mundo na cidade lunar, ele pode acrescentar muito à obra em seu retorno. Se esse for o caso, podemos ver um Enel maduro, que não quer simplesmente dominar a Terra do Vert Infinito, mas sim trazer de volta o mundo que viu nas gravuras. Um mundo alimentado por sua energia. Talvez Elbaf não seja apenas uma ilha onde aprenderemos mais sobre o Deus do Sol, mas também veremos o retorno de personagens como Orochi e Enel, descobriremos a localização da última arma ancestral, voltaremos a Skypiea passando pelo verdadeiro caminho até lá, conheceremos os portadores das 12 armas supremas e daremos início ao fim do mangá de One Piece, com os últimos preparativos para a guerra final. Mas como será esse arco e qual a história que o Oda quer contar nele? Vocês sabem que nós já temos essa resposta, então aguardem. O vídeo que estamos preparando para vocês vai fazer vocês se sentirem no início do canal Supernovas. Uma teoria de explodir a cabeça. Uma teoria de explodir as cabeças. Ativem o sininho e compartilhem o canal com seus amigos. Esse evento vai mudar tudo na comunidade de One Piece e vai virar o mundo de cabeça para baixo. Mas é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam e quais as expectativas pro fim de Egghead e pro começo do arco de Elbaf. Estamos muito perto do fim da obra e nós vamos teorizar muito até lá, então esperamos ter vocês com a gente para ver isso tudo acontecer. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal, e fiquem atentos e ativem o sininho, porque nos próximos dias lançaremos o maior vídeo do canal, talvez não em tamanho, mas com certeza em conteúdo. Vai ser um vídeo que vale a pena passar muito tempo assistindo. E é isso, galera, valeu!